Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. E hoje vamos ter a terceira aula sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A Epístola aos Tessalonicenses, a primeira delas, são duas. Então, hoje vamos concluir nossos estudos sobre Tessalonicenses, dentro do projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. Recapitulando, nós vimos que a carta aos Tessalonicenses ela tem aquela estrutura típica das epístolas paulinas, tem uma saudação, uma parte de ação de graças em que ele exalta as virtudes, as qualidades da igreja a quem ele se dirige. Tem uma bênção, inclusive, no meio da epístola. Ele fala da preocupação dele de acompanhar a evolução do trabalho lá em Tessalônica, o envio do discípulo dele, Timóteo, para acompanhar esse trabalho. E depois ele passa a responder dúvidas da comunidade. Ele entra em assuntos da vida prática, da vida cristã, não é? Então, a ética sexual, a ética comunitária. Depois ele fala da questão daqueles que morrem no Senhor, os mortos em Cristo, a vinda do dia do Senhor e a vida da igreja em geral, concluindo com uma bênção. Hoje nós vamos trabalhar mais, então, nessa questão da terceira parte da epístola, então, aos Tessalonicenses, da primeira epístola. E um ponto aqui que ele aborda é o dos mortos em Cristo, aqueles que morrem no Senhor. A igreja de Tessalônica estava muito preocupada porque eles esperavam a vinda de Jesus como uma coisa imediata, algo que ia acontecer na semana que vem, no outro dia, no mês que vem. Mas começou a demorar para acontecer a volta de Jesus. E algumas pessoas morreram. Então, eles ficaram preocupados. O que vai acontecer com essas pessoas que não vão presenciar o retorno de Jesus quando ele vier, não é? Então, com essa preocupação, eles questionaram o apóstolo Paulo qual seria a situação dessas pessoas. Sempre lembrando que a Epístola aos Tessalonicenses é um dos primeiros documentos doutrinários, um dos mais antigos que nos restaram da igreja primitiva, do ministério do apóstolo Paulo. Ele pode ter escrito outras epístolas, tratado de outros assuntos, mas essa foi uma das epístolas mais antigas, juntamente com a carta aos Gálatas, que ficou para nós e entrou então no cânone do Novo Testamento. Mas vamos então à questão dos mortos em Cristo. O apóstolo Paulo nos diz: não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ele usa esse termo, esse eufemismo, o dormir, como símbolo da morte, o sono da morte, por ser uma coisa temporária. A pessoa que dorme acorda, e aqueles que morrem um dia também vão despertar. Então, essa é a premissa de Paulo. Então, a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. No mundo pagão, a morte era o fim de tudo, o famoso conceito, morreu, acabou. Então, aqui Paulo fala da esperança na ressurreição dos mortos, coisa que ele já vinha desenvolvendo já desde os seus tempos de fariseus. Os fariseus defendiam a existência da ressurreição dos mortos, ao contrário da ala dos saduceus, ligada aos sacerdotes do judaísmo. Paulo tinha já desde sua formação religiosa e espiritual esse conceito bem firmado da ressurreição dos mortos. E com a fé em Jesus esse conceito se reforçou, porque ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem.
Então, aqueles que morreram e que morrem antes da volta de Jesus não estão de maneira nenhuma esquecidos, abandonados. Eles serão também incluídos na companhia juntamente com Jesus. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então nós não iremos em primeiro lugar ao encontro de Jesus. Pelo contrário, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo, de forma categórica, apresenta então essa situação daqueles que morrem no Senhor. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e sim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Então, essa era a esperança, a palavra de esperança do apóstolo Paulo para a comunidade de Tessalônica, em relação àqueles que morreram sem ter presenciado a volta do Senhor Jesus. É importante a gente entender assim o lado poético desse texto, porque muitas vezes os intérpretes querem desenhar como se fosse assim, um cenário de um filme, alguma coisa assim que traduza o que vai acontecer no momento da volta de Jesus. Então fala nessa figura da voz do arcanjo, da trombeta de Deus, do sermos arrebatados entre as nuvens. Tudo isso são figuras de linguagem do apóstolo Paulo. Não é que tenha que ser obrigatoriamente dessa forma, com esses detalhes que Paulo descreve, mas é essa a figura que melhor traduz o acontecimento, o processo que se dará na volta do Senhor Jesus. Então, agora o resto são detalhes. O que importa é que todos irão se encontrar com Jesus. Ele fala também do dia do Senhor. O dia do Senhor é um conceito que vem lá do Antigo Testamento. Não foi Paulo que criou esse conceito do dia do Senhor. Vem lá dos profetas, principalmente. Joel mesmo, Joel capítulo 2, fala, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate em meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está próximo. Então nós vemos esse acontecimento cósmico que é o dia do Senhor, já incorporado na espiritualidade, na proclamação dos profetas do Antigo Testamento. E Paulo apropria desse conceito teológico do Antigo Testamento e traduz agora para a comunidade de Tessalônica. Então ele diz, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui a analogia do dormir ganha um sentido um pouco diferente, porque antes ele se referia àqueles que morreram. Então ele usa um eufemismo, aqueles que dormiram. Mas aqui ele está falando de pessoas vivas, mas que se comportam como se mortas estivessem. Então, o mesmo termo ele aplica para essas pessoas da própria comunidade. Não está falando aqui de pessoas que não são cristãs, ele está se dirigindo à igreja. Ele fala então daqueles que dormem, aqueles que não estão atentos
para a realidade da vinda do Senhor, a realidade do dia do Senhor. E ele exorta então, né? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, e aí a figura dia com dia do Senhor, existe esse paralelo entre esses dois conceitos. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Aqui o apóstolo Paulo passa a utilizar uma imagem que ele utiliza também em Efésios e em outras situações. Ele, talvez por força das prisões que ele teve que enfrentar, por causa das situações que ele acabava vivenciando, né? Volta e meia estava nas mãos de soldados, principalmente das guardas romanas, ele que era cidadão romano. Então ele acabava tendo um convívio, involuntariamente, é verdade, com militares, com homens que andavam com armaduras, que tinham aquela indumentária própria dos soldados romanos. E ele passou então a incorporar elementos dessa vestimenta militar na vida cristã. Passou a fazer uma analogia entre cada um desses elementos. Então ele fala, né, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, aquela peça de metal que cobria o tronco, aqui, né, o tórax, o abdômen, a couraça, e tomando como capacete a esperança da salvação, aquela peça que cobria a cabeça do soldado. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, vivos e mortos estão unidos em o Senhor Jesus Cristo. É a palavra, então, do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, de forma bastante resumida. Depois de abordar esse assunto, que era uma preocupação da comunidade, ele trata de coisas do dia a dia da igreja, e que são exortações, são recomendações extremamente atuais. Elas descrevem como uma igreja deve funcionar, seja no primeiro século, seja agora no século XXI, e enquanto existir igreja. Se não, vejamos. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Ele fala aqui daqueles que exercem autoridade na igreja, ministérios ordenados, pastores, presbíteros, presbíteras, pastoras, diáconos, diáconas. São pessoas que têm responsabilidades na comunidade. Então, ele pede o que? A colaboração, né? O carinho, o apreço da comunidade por essas pessoas. É verdade que a autoridade mal exercida de forma inadequada, ela acaba também atraindo um sentimento negativo da parte da comunidade. Mas ele fala aqui de pessoas que estão se dando, se entregando no seu ministério. Ele prossegue, tendo essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. É uma recomendação categórica do apóstolo Paulo. E ele fala também, vivam em paz uns com os outros. Nós sabemos que a vida em comunidade, seja na igreja, seja num clube, seja no condomínio, seja no ambiente de trabalho, muitas vezes ela envolve conflitos de opinião, conflitos de interesses, conflitos de ambições, coisas bastante legítimas, outras nem tanto. A vida em comunidade envolve muitas vezes conflitos e precisamos saber administrar esses conflitos.
Precisamos ter respeito uns pelos outros para que exista o quê? Paz. E não aquele ambiente que muitas vezes a gente vê de alteração, de enfrentamento, de desrespeito, de manipulação, de tudo isso que a gente está acostumado a ver na nossa experiência na vida em comunidade. Então é a exortação de Paulo: vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Nós já falamos para vocês que muitas pessoas que tinham a expectativa da volta imediata de Jesus, tinham simplesmente largado seus empregos, suas atividades e passado a viver por conta da comunidade. Ele diz: não, Jesus já vai voltar, não vale a pena eu abrir um negócio, não vale a pena eu ir atrás de trabalho, porque daqui a pouco eu não vou estar mais nesse mundo, Jesus vai me levar para a glória, não é? Então eu não preciso mais trabalhar, eu só estou aqui por conta de esperar o retorno glorioso do Senhor Jesus e pronto. E é só que essas pessoas passaram a viver às custas das outras que não pensavam dessa forma, que estavam batalhando, que estavam se mantendo em atividade. Então, Paulo identifica essas pessoas como aqueles que vivem desordenadamente, não é? Fora da ordem. E fala também assim, para esses ele diz, admoestar, ou seja, aconselhar, chamar a atenção, não é? Ter uma conversa, aquilo que informalmente nós chamamos um papo reto, não é? Ao mesmo tempo ele fala em consolar os desanimados, amparar os fracos e ser pacientes com todos. Paciência é também um elemento fundamental na vida de qualquer grupo, qualquer comunidade e principalmente nas igrejas. Outra coisa, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então isso é outra questão também do convívio comunitário, não é? A vingança, a represália. Vingança é um prato que se serve frio, né? Aquela coisa premeditada assim para retribuir o erro do outro, o mal que foi feito, com outro mal, se possível, maior ainda, que é para a pessoa aprender, né? A gente já vê nisso um valor até pedagógico, para ele saber com quem está lidando. Não é isso, não é um valor cristão, isso não é um valor comunitário. E a imagem que nós temos do Senhor Jesus é a de dar a outra face. Não retribuir violência com violência. A gente sabe que isso não é muito fácil. A gente sabe que muitas horas a gente se deixa dominar pelo nossa própria autoestima, não é? Agora, se a comunidade começar a viver condicionada por esse tipo de sentimento, a gente vê que a vida comunitária vai por água abaixo. Então, é uma recomendação para a igreja de Tessalônica que vale para todas as igrejas de todos os lugares, de todos os tempos. Procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Esse é o pensamento de Paulo em relação à igreja. Outra coisa, estejam sempre alegres. Alegrai-vos sempre. A igreja é uma comunidade alegre, porque ela existe
para celebrar a vitória de Jesus Cristo. A vitória de Jesus sobre a morte, a perspectiva da vida eterna, o sentido da vida, tudo isso nós existimos para afirmar isso que a gente crê como fatos pela fé. Então aí está a raiz da nossa alegria. Versículo 17, orem sem cessar. E a gente conhece na versão Almeida tradicional, orai sem cessar. Sobre isso não há tanta necessidade da gente se alongar, mas a gente sabe que a igreja é uma comunidade de oração. Então, se nós perdemos isso de vista, a gente se transforma num clube, né? num grupo de pessoas muito simpáticas, muito bem intencionadas, mas desligadas da dimensão, digamos assim, mística, cósmica, que deve nortear a nossa atuação. Então, a igreja é uma comunidade, por definição, orante. Uma comunidade orante. Versículo 18. Em tudo deem graças, ou como se diz tradicionalmente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo. O que quer dizer em tudo? Naquelas coisas que nos alegram e naquelas coisas que muitas vezes até nos entristecem, nos magoam, nos prejudicam. Até nessas coisas nós devemos dar graças a Deus. Porque a gente não sabe muitas vezes o que está por trás daquela derrota, daquele aborrecimento. A gente não sabe. Deus sabe todas as coisas. Então é importante a gente ter um espírito permanente de gratidão em relação a Deus. Outra coisa, não apaguem o espírito. Não apagar o espírito. Muitas vezes nós nos transformamos na comunidade da letra. Nós formamos um grupo intelectual, um grupo com conhecimento teológico, com outros conhecimentos técnicos, profissionais da nossa formação, mas nós não nos aprofundamos nas coisas do Espírito. Então nós não podemos perder essa dimensão, da mesma forma que nós não podemos perder a nossa dimensão orante. Essas duas coisas estão intimamente ligadas, porque elas dão sentido às outras coisas. Versículo 20, não desprezem as profecias. Existe uma discussão entre as igrejas sobre o sentido dessa palavra profecia, porque em algumas igrejas existem ministérios, existem pessoas que pronunciam, declaram coisas para a comunidade e que têm o título de profecia. Nós, como igreja reformada presbiteriana, nós temos um conceito de profecia como sendo algo vinculado à proclamação da palavra de Deus. Então, o momento da profecia nas nossas celebrações, nos nossos cultos, é o momento da proclamação da palavra. O momento em que, principalmente pastores e pastoras, mas não só nós, todos aqueles que fazem uso da palavra de Deus, quando eles anunciam alguma coisa para a comunidade, eles estão então exercendo um ministério profético. E nesse sentido, então, não vamos desprezar aquilo que é dito para a comunidade. Esse momento é muito sério, é fundamental para a vida comunitária, nos aspectos doutrinário, espiritual, comunitário, tudo. Versículo 21, um versículo que eu pessoalmente gosto muito. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Mostra uma perspectiva de uma comunidade aberta.
aberta a conhecer as coisas, aberta a examinar de forma crítica aquilo que aparece no campo intelectual, no campo artístico, na música, na poesia, na arte, né? Na política, em tudo. O mundo está sempre trazendo coisas novas. Então é importante examinar essas coisas. Elas podem ter um lado negativo, que não nos interessa, que não nos diz nada, e podem ter também um lado muito positivo. Nem tudo é totalmente ruim, nem tudo é totalmente bom. Aliás, nada, poderíamos dizer. Nada é totalmente ruim, nada é totalmente bom. Mas nós somos chamados, então, a exercer essa crítica e reter aquilo que é positivo. Versículo 22, resumindo, abstenham-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. Muitas vezes a gente acha assim, os fins justificam os meios. A gente tolera práticas maléficas porque atendem nossos interesses. Mas o princípio que o apóstolo Paulo apresenta aqui é: abstenham-se de toda forma de mal. Toda forma de violência, toda forma de discriminação, toda forma de preconceito, tudo aquilo que não vem do amor de Deus, tudo aquilo que é mal. Toda forma de esperteza, toda forma de engano, toda forma de manipulação, tudo isso nós somos chamados a abandonar, que isso não faça parte da nossa vivência, da nossa prática enquanto igreja, enquanto pessoas. Estamos chegando ao final, então, da epístola, da primeira carta aos Tessalonicenses, que ele conclui com uma bênção. E essa bênção, então, ele fala, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante esse versículo 23, porque o apóstolo Paulo, nessa bênção, ele identifica o ser humano como constituído por 3 elementos: o espírito, a alma e o corpo. Em outros lugares, em outras partes em outras epístolas, em outras partes do Novo Testamento, só fala de espírito e corpo. Em outras só fala de alma e espírito. É um pouco difícil a gente querer fazer o que a gente chama de uma antropologia teológica baseada nesse versículo. Então, é preferível que nós entendamos o seguinte, que a visão de Paulo, o conceito de pessoa humana para Paulo, era o conceito judaico, ou seja, de alguma coisa íntegra. Corpo, alma, espírito, tudo é uma coisa só, não se separa. Claro, na filosofia grega se separava. Então a gente tem Platão dizendo, que o corpo é a prisão da alma. A alma é imortal, a alma é boa, a alma é positiva. O corpo é negativo, o corpo é desprezível. Se nós começarmos a embarcar nesse platonismo, como boa parte da teologia embarcou, nós vamos supervalorizar a alma e desvalorizar o corpo. Não era isso, não era essa a visão que o apóstolo Paulo tinha na sua formação, principalmente no judaísmo. Então, quando ele usa aqui espírito, alma e corpo, ele está usando assim de uma forma bem didática a pessoa completa. A pessoa completa, que tudo de vocês seja conservado íntegro, ou seja, inteiro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele remete então
há essa esperança da volta de Jesus. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então isso é Jesus que vai dar essa bênção para eles, que é Ele que nos chama. Irmãos, orem também por nós, mais uma vez, uma exortação, uma oração, para que eles estejam intercedendo por Paulo, por Silvano, por Timóteo, aqueles que assinam essa carta, e todos aqueles que estavam trabalhando para a expansão da igreja, principalmente naquela fase do ministério de Paulo, lá na Grécia, aquele território. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, o famoso ósculo santo. Existia uma saudação com o beijo entre as pessoas, que era, segundo consta, era uma prática de todas as pessoas, não só de homem e mulher, como a gente se acostumou na nossa cultura, mas era uma saudação que a gente vê também entre muitos povos, né, de pessoas, homens entre si, se cumprimentando com um beijo. Eu estranhei um pouco quando eu estive na Argentina e no final do culto eu fui cumprimentado, era o visitante lá no culto, né, na igreja reformada argentina, e fui cumprimentado então pelas irmãs, por algumas meninas lá dos adolescentes e tal, e depois vieram os rapazes, os adolescentes, e começaram a me cumprimentar com um beijo também. Eu com essa barba, não, na época não tinha barba, mas alguns irmãos que vieram cumprimentar tinham barba também. Eu achei aquele negócio assim meio estranho, mas na Argentina é a coisa mais natural. Então, esses condicionamentos culturais, às vezes, a gente fica assim um pouco melindrado, mas é bíblico, e Paulo fazia isso nas suas comunidades, tanto assim que recomenda a igreja de Tessalônica. Terminando a carta, peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Então, não tinha xerox, não tinha internet, não tinha impressora. A carta era um pedaço de pergaminho que era entregue lá para o conselho da igreja, digamos assim. Então, para que todo mundo tomasse conhecimento do conteúdo da carta, ela tinha que ser lida em voz alta na reunião da igreja. Então era dessa forma que se socializava o conteúdo da carta. Não era mandando e-mail, nem anexo no WhatsApp, nem imprimindo cópias do papel. E ele finaliza então com aquela bênção que nós normalmente usamos nos nossos cultos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então ele saúda a todos, se despedindo com a graça do Senhor Jesus. Então chegamos ao final da primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Espero que essa exposição da epístola tenha agradado a vocês. Ela foi uma exposição bastante superficial, bastante introdutória. Existem livros que se aprofundam nos detalhes, nos termos dessas epístolas. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou com o reverendo Isaac. Nós indicamos comentários para vocês, literatura que pode então esclarecer alguma coisa que na nossa exposição aqui nessas 3 aulas não chegamos a aprofundar. Normalmente os comentários sobre a Tessalonicenses cobrem as 2 cartas. Você não tem um comentário só da primeira carta e outro só da segunda carta. Como as duas são muito relacionadas entre si, então acaba que esses comentários cobrem então as 2 cartas. Nós vamos então na próxima aula abordar a segunda epístola
aos Tessalonicenses. Vai ficar um pouco mais fácil de compreender, porque muita coisa que é abordada lá já foi vista aqui na primeira epístola. Então não precisaremos gastar tanto tempo com uma parte introdutória. A gente vai poder abordar diretamente os assuntos específicos, no caso então da segunda carta que foi enviada pela igreja de Tessalônica a Paulo, quando ele se encontrava em Corinto, naquela região ali da Grécia, durante a sua segunda viagem missionária. Concluímos então a primeira carta aos Tessalonicenses, rogando a Deus que esteja abençoando a todos vocês, e me despeço da mesma forma que o apóstolo Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém?